Oi, queridos, tudo bem? Eu sou Totti, ao seu dispor. Estou revendo com você a prática para calcular o número de partículas utilizando os conceitos do mol e o uso do fator unitário. Bom, quero que você, para entender legal essa questão, que você reveja a aula 56.3. Nós estamos na aula 174.3. A aula 174.3, que é o cálculo do número de partículas, se refere ao assunto que está na aula 56.3. Refere-se à poluição. Quero te mostrar o que você não deve estar enxergando legal. Tenho aqui a cidade de São Paulo. E na legenda da cidade de São Paulo, totalmente poluída, está escrito: cerca de 60% da poluição atmosférica das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro é formada de material particulado fino emitido pela frota de veículos automotores. Esta é a fotografia atual de São Paulo. A do Rio de Janeiro não vai mudar muito. Esta fotografia tu reconhece? Nem quem já esteve lá reconhece. Esta fotografia totalmente irreconhecível, que não dá nem para ver com nitidez quem está do outro lado da rua. Mal e mal se vê o sol. Esta cidade é Hong Kong nos dias de hoje. Então, a poluição de São Paulo, a poluição das grandes cidades, tem como meta a poluição de Hong Kong. Se nada for feito. Bom, concretamente a nossa tarefa de hoje é ver o que está nesse exemplo terceiro. A região metropolitana do Rio de Janeiro ocupa 1.200 quilômetros quadrados. A cidade maravilhosa, a cidade olímpica, que daqui a poucos dias vai começar a maior e melhor Olimpíada que o mundo já teve. A cidade maravilhosa tem 1.200 quilômetros quadrados, largura e comprimento, esta superfície de 1.200 quilômetros quadrados. O Grande Rio. O que é o Grande Rio? É a cidade do Rio, a região metropolitana, acrescida de 17 municípios. Aí vai ser muito maior, naturalmente, a área. E ela é de 5.380 quilômetros quadrados, o Grande Rio. Um automóvel lança diariamente 20 mols de CO. Lembra? O maior gás emitido na combustão completa do combustível é o CO2, que vai lá para as alturas, juntamente com o metano, provocar o efeito de aquecimento da Terra. Não é do CO2 o que traz, que é produzido em maior quantidade. Estou me referindo ao monóxido de carbono, que também foi muito comentado numa aula anterior. O monóxido de carbono é produzido quando o carro não está bem regulado. A quantidade de combustível é maior do que a quantidade de comburente. O comburente é o oxigênio. Quando o combustível não queima totalmente, produz o material particulado fino. O material particulado fino é nada mais nada menos do que fuligem, do que
carvão sem ter queimado, combustível sem ter queimado, ou queimado muito parcialmente. Então, estaremos falando deste poluente, monóxido de carbono, e um automóvelzinho lança 20 mols por dia. Supondo que se distribua uniformemente até a altura de 10 quilômetros, quantas moléculas de CO haverá por metro cúbico? Imagina você pega um metro e pega 1 metro de profundidade. Nessa caixa que eu estou envolvido, de 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de profundidade, nessa caixa eu digo que é 1 metro cúbico. Nessa caixa, quantas moléculas eu tenho para eu cheirar? Qual é o meu direito de cheirar monóxido, produzido por esse veículo mal ajustado? Quanto que é? Bem, então vamos ao problema. Quantas moléculas de CO haverá por metro cúbico? É um problema que, por regra de 3, se consegue, mas se sofre demais. Qual é o método que nós estamos passando para você? Espero que você, com coragem, queira aprender. Nós partimos de um valor dado. Vou procurar no problema qual é o dado fundamental da questão. E vou procurar no problema, principalmente, o que eu quero. Qual é o valor desejado. Muito bem. Ora, o que eu quero? Eu quero quantas moléculas. Então, eu quero quantas moléculas de CO eu tenho direito de cheirar. Aonde que eu estou? Eu estou numa caixa de 1 metro cúbico. Em 1 metro cúbico de ar. Muito bem. Então, observa que essa questão número 3 tem um algo mais. Eu não quero apenas uma informação. Eu quero uma informação que está relativa a uma outra. Por quê? Porque existe no meu texto este por. Este por tem que ser levado muito a sério. Eu quero saber quantas moléculas de CO tem por metro cúbico. Isto é, no meu metro cúbico, aonde eu estou localizado, nesse metro cúbico, nessa caixa, quantas moléculas tem nesta caixa? Nesse metro cúbico, quantas moléculas eu tenho? O que isso implica? Implica que se o valor que eu desejo apresenta numerador e denominador, o valor que eu tenho como dado também tem que ter um numerador e um denominador. Este é o detalhe diferente dos problemas anteriores. Muito bem, então eu quero saber quantas moléculas de CO terá no meu metro cúbico para eu poder cheirar e morrer mais cedo à vontade. Bom, então o que eu tenho? Ou qual é a informação básica que eu tenho? Eu tenho 20 mols de monóxido de carbono. Essa é a informação dada. E aonde que estarão distribuídos esses 20 mols de CO? Estão distribuídos uniformemente até 10 km de altura. Até 10 km de altura, mas aí é apenas uma dimensão. A altura é uma única dimensão. Eu tenho que relacionar essa altura com uma área. Vou escolher a área da região metropolitana. O automóvel está no centro do Rio de Janeiro, no centro da região metropolitana, que tem uma área de 1.200 quilômetros quadrados. E
vai ficar até 10 quilômetros de altura. Percebeu? Percebeu onde eu quero chegar? Eu quero chegar no número de moléculas. O número de moléculas eu vou conseguir pela transformação do mol. Lembra que mol vem de molécula grama? Se eu pegar a massa dessa molécula em grama, eu chamo de molécula grama, eu chamo de mol. Quantas molequinhas tem na molécula grama no mol? Aqueles 602 sextilhões de moléculas. Muito bem, de que eu estou falando? Eu estou falando das minhas identidades. Então eu tenho de que 1 mol de CO que pesa. Pesa quanto? Já vou verificar. E possui o quê? Os nossos verbos da aula passada. 6, 10 na 23 moléculas. Muito bem. Então, a partir de mol, eu vou encontrar as moléculas. Basta eu pegar a massa da molécula e expressar em gramas. O carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16, dá 28. Então, quanto que pesa o mol de CO? 28. Por que será que não foi dado as massas atômicas? E também não foi dada a tabela periódica para eu procurar. Porque não vou precisar. Não vou precisar. O mol já não se refere a esse número de moléculas, então não preciso calcular a massa da molécula neste problema, porque a informação já está em mol. Bom, o que eu faço com essa informação? E com essa informação eu faço o produto por 1. Qual é o 1 pelo qual eu multiplico? Eu multiplico por um quociente, eu vou multiplicar por um quociente que vale a 1. Qual é o quociente que vale 1? Simplesmente 1 mol, 6, 10 na 23 moléculas. Sentiu como é fácil esse método? Não faço proporção, produto dos meios, não. Nada disso. Eu simplesmente procuro eliminar as unidades que não me serão úteis na resposta. Na resposta eu não quero mol. Eu quero moléculas. Então, eu estou multiplicando por um fator unitário, porque o denominador é igual ao numerador. Não é verdade que 1 mol de CO tem essa quantidade de moléculas? Também tem o peso, mas nesse problema eu não vou precisar. Muito bem, se o numerador é igual ao denominador, eu estou multiplicando esse valor que me foi dado por 1. Ao multiplicar por 1, a grandeza não altera. O que altera vai ser a unidade. Que se anteriormente o numerador estava em mol, agora o numerador estará em moléculas. Pronto, acabou. Quanto ao numerador, eu já acabei o problema. Por quê? Porque eu não queria o número de moléculas. Quantas moléculas são? Não calcule não, deixa para o final. O que está precisando mudar ainda? Está precisando mudar o denominador. Porque aqueles 20 mols estão num volume. Estão num volume. Eu não quero o número de moléculas num volume. Metro cúbico é largura, altura e profundidade. Se eu quero em metro cúbico, não poderia ter quilômetro quadrado apenas. É a região metropolitana do Rio multiplicada por 10 quilômetros, que é para onde, teoricamente, o meu gás se espalha uniformemente. Vamos admitir que seja uniformemente. Muito bem. Então, a área da cidade metropolitana do Rio de Janeiro, a altura aonde o gás se expande, vai me dar quilômetro quadrado com quilômetro, vai me dar quilômetro cúbico.
Muito bem. Se o numerador já está resolvido, o que eu tenho que resolver? O denominador. E como é que eu resolvo o denominador? Vou multiplicar por outro fator unitário. Qual é o fator unitário da vez? O fator unitário da vez é aquele que acabe com o conceito de volume em quilômetros cúbicos. Se eu colocar aqui 1 quilômetro cúbico, eu vou procurar quantos metros cúbicos ele vale. Então, veja lá, na aula número 2. Na aula número 2, tu tens quilômetros, hectômetros, decâmetros, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Depois tem 3 casas depois tem micro, depois 3 casas depois tem nanômetro ou nanômetro. Bem, isso aqui é comprimento. Se eu colocar expoente 2, aí vem a ser área. E se eu colocar expoente 3, aí vem a ser volume. Muito bem. Sendo que, quando é expoente 1, vai 1 zero em cada casa. Quando for expoente 2, vai 2 zeros em cada casa. E quando for expoente 3, vai 3 zeros em cada casa. Então, 1 quilômetro são quantos metros? Perdão, 1 quilômetro cúbico são quantos metros cúbicos? 3 zeros para hectômetros cúbicos, 3 zeros para decâmetros cúbicos, 3 zeros para metro cúbico. Então, qual é a outra identidade que eu posso dizer? Eu posso dizer que 1 quilômetro cúbico são 10 na 3, 6, 9. Posso ou não posso dizer isso? Posso! Sim, senhor. Então, se eu coloco o quilômetro cúbico em cima, para quê? Eu coloco o quilômetro cúbico em cima para simplificar com o quilômetro cúbico que está no denominador. A unidade que eu vou tirar do meu esquema é quilômetro cúbico. Para isso, sem inventar, eu tenho que multiplicar por quilômetro cúbico no numerador. Assim como eu eliminei mol, que estava no numerador, incluindo mol no fator unitário no denominador, agora eu vou eliminar quilômetro cúbico, que está no denominador, multiplicando por quilômetro cúbico que esteja no numerador. E embaixo, quanto o quilômetro cúbico vale? Quanto que o quilômetro cúbico vale? 10 nanômetros cúbicos. Multipliquei por uma verdade, o numerador igual ao denominador, portanto, multipliquei por 1. Multiplicar por 1, a grandeza não altera. O que altera é a unidade da grandeza. Então, pessoal, o grande mérito dessa maneira de resolver o problema é, eliminando unidades indesejadas, chegar na unidade que a gente quer para resolver o problema. Nós estamos procurando o número de moléculas de monóxido de carbono que estejam em cada metro cúbico de ar da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, então nós tínhamos de concreto 20 mols de CO, que estão espalhados não apenas na superfície da cidade, mas na atmosfera da cidade, o que envolve a altura. O quilômetro quadrado com quilômetro me deu quilômetro cúbico. A minha primeira providência foi eliminar o quilômetro cúbico, colocando no numerador o quilômetro cúbico para eliminar com o quilômetro cúbico que veio dado no problema que está embaixo, no denominador. E me baseei em montar esse fator unitário pela identidade de que 1 quilômetro são 10 nanômetro cúbico. Ao eliminar quilômetros cúbicos, me restou metro cúbico, que é a unidade que eu desejava encontrar.
A quantidade de moléculas de monóxido eu vou encontrar simplificando a palavra mol. Como nós sabemos, mol possui o número de Avogadro de moléculas. Colocando mol no denominador para cancelar com mol do numerador, surge a quantidade fixa de moléculas. Chego então na unidade desejada para o numerador. Encontrado o numerador correto, o denominador correto, encerrou o problema. O que nos falta é apenas achar o número, que vem de pequenas simplificações, sem sofrimento. Quer ver? Que números que me restaram? O número 20, o número 6, o número 10 na 23. E no denominador eu tenho 1.200 vezes 10 vezes 5 na 10 na nona. Muito bem. Isso então vai me levar a que número? Simplesmente o 2 vezes o 6 dá o 12, que eu cancelo com o 12 embaixo. Nada mais a fazer. Vamos então ter no numerador 10 na 24. E no denominador 9 mais um 10 mais 2, 12. 10 na 12. Este é o quociente que, evidentemente, tem que ser bem entendido. O numerador se refere a quê? O numerador se refere à unidade remanescente. E a unidade remanescente é moléculas de monóxido. E o denominador se refere à unidade remanescente, que é metro cúbico. Então, o número que der em cima é de moléculas de monóxido. O número que der embaixo é de metros cúbicos. Como nós estamos querendo para 1 metro cúbico, eu vou eliminar todos os números para ficar apenas a unidade no denominador. Tão logo nós consigamos no numerador a unidade desejada como valor final e no denominador a unidade desejada como resposta final, o problema acabou. Foi apenas uma questão de simplificação. E, nesse caso, moléculas em cima, que foi a unidade remanescente, metro cúbico embaixo, que foi a unidade remanescente, moléculas e metro cúbico são os remanescentes, e a potência 10 na 24, subindo o 10 na menos 12, 10 na 24, multiplicado por 10 na menos 12, é uma operação de potências de base 10. Isso vai me dar 10 na 12. Quantas moléculas eu vou ter, então, no meu metro cúbico, como todos os demais habitantes? No meu metro cúbico, eu vou ter 10 na 12 moléculas. Parece um número qualquer, mas vamos ver o significado desse 10 na 12ª. Simplesmente o número 1 seguido de 12 zeros. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas moléculas eu terei no meu metro cúbico? 1.000, milhões, bilhões, trilhões. Eu vou ter 1 trilhão. Eu vou ter 1 trilhão de moléculas de monóxido de carbono para me envenenar, graças à irresponsabilidade do dono desse carro, que está mal regulado e produz tanto monóxido de carbono. Isso vai me dar, então, 10 na 12ª, ou 1 tera de molécula de CO por cada metro cúbico da região metropolitana do Rio. Convenhamos, a química não é legal? E é bonita e inteligente. Totti, ao seu dispor.